Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Este é o podcast Papo no Quintal e o tema de hoje é a importância do TST nos canteiros de obra. Comigo aqui, marcando presença, duas pessoas maravilhosas, o Edmilson Pereira, técnico de segurança do trabalho, e o Paulinho. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem para você também, Edmilson? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao programa Papo no Quintal, e aqui vamos nós. Vamos falar a respeito hoje da segurança do trabalho nos canteiros de obra. Hoje em dia, vamos imaginar aqui comigo uma obra sem o técnico de segurança. Vixe, aí é problema, hein? Oh. Técnico de segurança, vamos dizer, seria o freio, né? Eu teria como o equilíbrio das coisas, né? Uma obra sem técnico, ela acaba causando muitos transtornos, porque você não tem o que vai parar, né? O que vai parar. É como se fosse passe livre para fazer aquilo que quiser, né? Muito bem. E aí, Paulinho? Bom, seja bem-vindo, né, Paulinho? Obrigado. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer sempre meu. E que nem o Edmilson falou, né? A segurança do trabalho acaba sendo o freio, principalmente no tipo de obra que a gente trabalha, que é a construção civil pesada, né? Então, se não tiver alguém ali para estar instruindo, e que muitas vezes as pessoas não fazem por mal, né? Às vezes é ignorância mesmo, às vezes as pessoas, de tanto tempo trabalhando com aquilo, elas acabam não enxergando o risco ou desprezando ele, e aí a gente está lá para alertar e ajudar sempre que possível. Este programa eu não fiz um roteiro devido a gente trabalhar tanto na construção civil que a gente já é rotineiro. Então a gente elaborou alguns editais aqui para conversar a respeito, mas é sempre um programa para um papo mesmo, na verdade. Vocês estão tranquilos? Tranquilo. Suave na nave, a vibe tá boa, a energia tá positiva. Boa demais, top. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Teve alguma influência de alguém para vocês chegarem a ser técnico de segurança? Teve um incentivo? Bom, da minha parte, o primeiro contato que eu tive com segurança foi de um amigo, né, que tinha na igreja que eu ia, o pastor Zenilton, e ele já é um cara, assim, muito experiente na área, ele tem uns 30 anos já de TST, e às vezes eu acompanhava ele, né, às vezes ele precisava de apoio para fazer treinamento, para fazer alguns trabalhos, e eu acabava indo para dar uma força lá e via, né, o dia a dia, como que funcionava. Achei uma área bem interessante, né, é bem desafiador, né, bem desafiador, não é tão simples assim, mas eu via da parte dele, né, o profissional bom que ele é, né, onde ele chegou. Ele é um cara muito bem sucedido nessa área. Hoje ele tem uma consultoria, né? Hoje ele tem uma clínica de exames, né? Exames periódicos, admissionais, né? E é um cara que conseguiu chegar num bom lugar, né? Então é uma área que se você se dedicar e se você for bom, assim como tudo, né? Qualquer profissão, se você for bom naquilo que você faz, você vai chegar em algum lugar. E aí, Paulinho? Então, a minha história, na verdade, é um pouco diferente, porque eu entrei na construção civil pesada, né, como ajudante, né? Então foi, se eu não me engano, o primeiro emprego assim registrado que eu tive. Logo tive a oportunidade para subir para apontador de obras. E na minha função eu lidava muito com o técnico de segurança, ajudava no controle de EPI, ajudava nos DDS. E a gente sempre conversava sobre, ele falava que era uma área que ele via que eu poderia me encaixar, né? Porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de lidar com as pessoas, né? E então foi uma área que eu me interessei. Logo depois que eu mudei de obra, né? Que a obra onde eu estava acabou. Aí agora, depois que eu entrei na Performance Perusa, apareceu a oportunidade, né? Do Edmilson, que estava precisando de um auxiliar. E como eu já tinha interesse na área, foi um empurrão que eu precisava para começar o curso e começar na área. E o chefe? Como é que é o chefe?
Me ensinou bastante coisa. Brabo pra caramba? Ah, ele é exigente, mas assim, nunca desrespeitoso, né? Sempre na medida certa, sempre conversa. Quando precisa chamar atenção também chama, né? Se realmente eu me tornar um técnico de segurança bem sucedido, muito vai passar por ele, que me ensinou bastante coisa, tanto de documentação, como lidar no dia a dia, lidar com as pessoas. Então foi super importante essa nossa jornada junto. Vocês dois são cristãos, né? Sim. Sim, graças a Deus. Pô, eu quase chorei agora com essa declaração aí. Legal. Como é lidar com os vícios, que a gente sabe que no canteiro de obra tem muitos colaboradores hoje que trabalham alcoolizado. Isso não é muito engraçado, às vezes, a gente trabalhar com uma pessoa do nosso lado, sabendo que está desequilibrada, na verdade, que ali eu não tenho como uma pessoa normal, ali é uma pessoa fora da consciência, e a gente não poder fazer muito para não prejudicar uma pessoa que por trás dela tem um familiar, tem um filho, uma esposa esperando, e se a gente fazer algo para que talvez a gente prejudique essa pessoa. Como é lidar com esse tipo de coisa nos canteiros de obra? Bom, assim como tudo é um desafio, nesse ponto envolve muita coisa, né? Envolve, como o Paulinho falou, não desrespeitar também as pessoas, porque a gente está lidando com seres humanos, né? E quando eu faço integração, é um dos tópicos que a gente aborda lá, né? Falar sobre não trabalhar sob efeito de álcool e drogas, né? Porque o álcool e as drogas, vai tirar a gente do nosso estado normal, né? Então a pessoa que bebe, a pessoa que tem a tendência a beber, ela não vai estar normal no seu dia a dia, né? Vai perder a percepção do risco, vai perder, né, a noção das coisas, acha que está fazendo do jeito certo, mas não está. E o pior se eu trabalhar alcoolizado e eu me machucar, é um resultado, mas quando eu machuco o próximo, né, aí o resultado ele é bem pior, porque eu tô afetando a vida de alguém, né? E eu falo o seguinte, quando a pessoa ela não consegue passar aí 10 horas, que é a média que a gente trabalha por dia, né? E não consegue passar esse período sem beber, sem estar ali tomando, né, algo alcoólico, né? Essa pessoa ela precisa de ajuda, né? Ela precisa de ajuda, né? Ou as drogas também, né? Então ela precisa de ajuda, ela precisa buscar alguém que possa tirar isso da vida dela, porque acaba destruindo não só o seu trabalho, mas a sua família, né? A sua vida em particular, né? E a pessoa ela tem a tendência a se entregar e dali é só ladeira abaixo, né? Então é complicado. Sim, a gente teve bastante exemplo na obra, né? Infelizmente toda obra isso acontece, né? E das pessoas realmente saírem de si, né? Ameaçar, querer ser agressivas, né? Que isso eu acredito que seja o de menos, né? É que a pessoa tá fora de si, de porque isso a gente até consegue controlar, consegue mandar a pessoa para casa, né? Consegue ali conter a situação. O problema é quando a gente não consegue identificar, né? Porque um canteiro tem muita gente, né? Nem sempre, mesmo que se tivesse um técnico de segurança para cada um, ainda assim poderia acontecer algum desvio, algum acidente, né? Então, às vezes a pessoa bebe, ainda trabalha em altura, ainda lida com máquinas elétricas, né? Então isso é o mais perigoso, né? E o que a gente sempre tenta mitigar, né? Sempre fala também para os colegas de trabalho, se vê que tem alguma alteração, comunicar a gente, né? Porque não, que nem o Edmilson falou, às vezes a pessoa não só se machuca, mas também coloca a vida de todo mundo que está à sua volta em risco, né? Então é super importante trabalhar sóbrio, e se realmente não conseguir trabalhar sóbrio, procurar ajuda. Podcast Papo no Quintal é um programa transmitido pela Rádio Guia de Itaquaquecetuba, e hoje estamos aqui pelo YouTube. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, compartilha, curta e faça esse programa ir aos 4 cantos da terra. É um programa de entrevista, por aqui já passou o Forrozão Tamo Junto, o Amadeu, e também a cantora Elza Cordeiro já foi entrevistada por mim no programa Papo no Quintal. E hoje, presença marcada dos nossos técnicos de segurança do trabalho, 2 pessoas sensacionais, maravilhosas. Eu conheci eles faz 9 meses,
que a gente se conhece, né? Os 9 9 meses. meses. E vocês, cara, vocês têm uma vibe positiva. Gostei muito de conhecer vocês. Vocês são umas pessoas maravilhosas, têm uma energia boa. E, portanto, vocês estão aqui comigo no programa Papo no Quintal. Fico feliz aí desse feedback, né? Porque o técnico de segurança nas obras, É o xerife. na indústria, o pessoal não gosta muito, né? Então foi uma das coisas que eu procurei tentar mudar, né? Tentar mostrar que o técnico de segurança também é gente, né? É humano. Porque fica essa barreira, né? E eu acho que onde tem barreira as coisas não fluem, né? Porque se as pessoas elas vão fazer algo por medo, quando não tiver quem fiscalize, não vai ser feito, né? Então, eu já fui supervisor, né? Antes de ser técnico de segurança, eu fui supervisor numa empresa e eu percebia muito isso, né? Nas equipes, eu liderava uma equipe e eu realmente procurava essa proximidade, esse jeito de trabalhar, de estar junto. Eu sou muito brincalhão, então eu levo tudo na brincadeira, mais sério, né? Brincar para tirar aquele peso do dia a dia, Sim. né? A construção civil, ela é repleta de pessoas admiráveis, né? Eu sempre falo isso, às vezes falo no DDS, porque o pai de família acordar às 3, 3h30, 4 horas da manhã para estar no trabalho, trabalhar o dia inteiro e depois pegar aí mais 2, 3 horas de condução, né? São pessoas que realmente merecem admiração e respeito. Uma coisa que mais me chamou a atenção em vocês dois foi a forma humana de vocês serem. Por quê? Eu já venho na construção civil há 22 anos trabalhando com construção civil. Eu não tinha nem nascido. E eu já encontrei, cara, de tudo quanto é tipo de ser humano chamado TST, técnico de segurança. Tem uns que são arrogantes pra caramba, nem parece ser um ser humano. Parece um robô administrando outros seres humanos. De Sim. tão falta de humanidade que a pessoa tem. E isso me chamou muita atenção a respeito de vocês. Vocês ganharam, cara, um respeito enorme da minha parte. Vocês Fico feliz, estão de né? parabéns pela forma humana de vocês serem, de vocês tratarem as pessoas. Como algumas pessoas que estão acompanhando a gente agora no programa, vai passar a ver o programa, nos conhece, na verdade, né? E sabe que a gente lida com o maior respeito dentro dos canteiros de obra. Dentro do canteiro de obra. Sim. Que a gente trabalha, na verdade. Sim. E vocês continuem sendo assim. A forma humilde que vocês são, porque a humildade precede a honra, e assim vocês vão ser muito honrados na vida de vocês. O Paulinho, que está iniciando agora, né? Como acabamos de falar aqui, passou por ser início ajudante geral, e todas as profissões, Paulinho, tem que passar pelo ajudante geral. Não tem como. Eu passei ajudante geral 2000, comecei na obra em 2004, trabalhei 2 anos e meio de ajudante geral, fui para meio oficial de carpinteiro, virei carpinteiro, se tornei carpinteiro, fui para encarregado. Não, aí você já tá de brincadeira comigo. Eu sou menos bom, na verdade, mas obrigado aí pelo bom. Então, a gente se conhece há 9 meses trabalhando junto. Tenho grande respeito por vocês dois. Espero que o Paulinho volte a trabalhar com a gente de novo, né? Com certeza. Pediu demissão? Não, na verdade apareceu uma oportunidade para trabalhar na área Zé Rosa. de segurança, só que numa empresa que não é construção civil, é detetização. Inclusive, quem precisar aí de algum tipo de serviço de detetização, controle de praga, limpeza de caixa d'água, contrate a Ecoserviços aí. Ótimo. Mas é uma oportunidade que tem um pouco mais de flexibilidade. A gente sabe que a construção civil, ela exige muito, né? Então é de segunda a segunda, das 7 até as 10 da noite, dependendo do dia. Então, assim, a gente tem que procurar o que é melhor no momento, né? Claro que a construção civil não é ruim, a área, né? Eu gostei muito. Principalmente, eu acho que eu também tive sorte de ter pessoas boas ao meu lado, também sempre me apoiando, né? E até voltando no assunto sobre ser humano, eu acho que também existem formas da gente fazer isso, né?
às vezes as pessoas não são muito simpáticas, né? Mas existem formas de você ganhar as pessoas, né? Por exemplo, não é puxando o saco, mas é porque realmente o Edmilson é o que me trouxe também essa luz de trazer as pessoas para perto, né? Que nem você falou. Que é a parte, vamos supor, o DDS ele não precisa ser estático, né? Ele pode ser dinâmico. Então, o Edmilson trazer, por exemplo, um torta na cara com perguntas sobre NR, né? É uma coisa que descontrai, mas também que informa, né? Gostei dos temas também. Então, vou supor, você é carpinteiro há 22 anos, então todas as empresas que você trabalhou, provavelmente você fez um curso de NR35, né? Mas talvez você sabe e não lembre na hora de executar. Mas num DDS desse descontraído, né? Você vai guardar aquela informação e também vai conseguir dar risada, né? E descontrair daquele momento, né? Outra coisa também é que nem ele falou nas integrações, ele sempre tem um método que é explicar quais são os riscos, né? Não simplesmente, se você não fizer isso é advertência, é demissão, é suspensão, né? Essa não é a ideia, né? Porque na hora que ninguém estiver vendo, a pessoa vai agir de uma forma não segura. Então, por exemplo, dar exemplos de pessoas que já se acidentaram antes, né? E explicar os riscos reais de forma prática, né? Então, acho que essa é a forma de você humanizar, né? E trazer os riscos à tona para a pessoa, sempre falar que a família dela sempre está esperando por ela no final do dia e trazer isso à tona, a pessoa consegue enxergar de uma forma melhor e pensar duas vezes antes de tomar qualquer atitude na hora do serviço. Edmilson, na construção civil, tem alguma coisa assim que, na tua visão, que está faltando na área de segurança para ser colocada em prática? Falando de DDS, né, que é o início do dia, né, o primeiro contato ali, né, com a segurança, eu vi essa deficiência, eu enxerguei isso, essa monotonia, né, todo dia ser a mesma coisa, e é um desafio pra gente ter, como o Paulinho falou, a gente trabalha de domingo a domingo, né, horas extensas. Imagina achar um tema todo dia para abordar com o pessoal, né, e não ser repetitivo, né, e mesmo que a gente fale do mesmo assunto, a gente tem que abordar de formas diferentes. Então, tem dia que a cabeça fica... Eu falo que eu não descanso, porque às vezes eu tô na rua, eu tô em casa, tô fazendo qualquer coisa, mas a cabeça tá ali ligada, porque qualquer pensamento, qualquer observação pode virar um DDS, né, pode virar um assunto que pode ser abordado, né? Então a gente fala de tudo, a gente fala de amor, né? Amor, que é algo que tem que fazer parte, amor próprio, né? Amor pela sua própria vida, pela sua família, né? A gente fala do risco, né? A gente fala do acidente em si, né? A gente fala de treinamento, a gente fala de meio ambiente, e as formas, né? Uma delas que eu encontrei foi essa do torta na cara, né? Que é uma brincadeira aí que todo mundo conhece, né? E misturar justamente isso, né? Misturar a dinâmica ali, aquela coisa descontraída que é muito engraçado, né? Eu me divirto muito, eu acho que eu sou o que mais se diverte, eu dou muita risada, cara. Eu gosto disso, sabe? Esse negócio de estar ali, de fazer as coisas dar certo. E foi uma forma de quebrar, né, esse peso, quebrar, ou como eu falei, o pai de família, né, que sai de casa, aquela tensão, né, a conta, a pressão, né, é tudo muito pesado. Então aqueles 20 minutos, a intenção é fazer que aqueles 20 minutos sejam prazerosos, que sejam da vida. Que sejam 20 minutos que marquem, né? E é bem legal assim, que às vezes a gente não sabe se tá indo pelo caminho certo, né? Você fala, pô, será que isso é legal? Será que não é? Mas aí vem alguém e me para aí no corredor da obra e fala, pô, cara, você nunca mais fez isso. Pô, faz tempo que não tem o torta na cara, né? Pô, você não trouxe mais o violão. Às vezes eu levo o violão lá, né? Pra fazer alguma música, pra tirar esse, né? Então aí as pessoas vão dando feedback, né? E às vezes no dia que você tá mais... você fala, pô, hoje eu não tenho nada pra oferecer pra essas pessoas. Aí vem alguém e fala, pô, hoje foi muito bom. Aí você fala, pô, cara, missão cumprida, né? Na verdade, particularmente, eu gosto de todos, cara. Eu percebi que não é temas que se repetem todo dia, são diferentes. Eu gostei pra caramba. Eu nunca, nos meus 22 anos de obra, eu não tinha visto
em outras obras que já passei, igual a essa que a gente trabalha hoje. Sim. Eu achei impressionante. E essa Bonito pra caramba. deficiência, aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso melhorar isso, né? E porque eu procurei no mercado, a gente tem grupo de técnicos, vários técnicos do Brasil inteiro, e a gente pede material, né? Principalmente quando você tá chegando, você fala, pô, cara, tem tema de DDS, e aí você vai pegar os materiais que tem muito tema, mas às vezes os temas não vão se enquadrar no nosso ramo de atividade. Aí eu falei, cara, eu tenho um baita de um problema. Então hoje a gente está já com um material muito extenso, né? Um material que mais para frente eu pretendo compartilhar isso, né? Fazer certinho para poder atender, né? É uma deficiência que pode ser suprida aí. Eu saindo de casa hoje, Edmilson, um vizinho me pediu acesso para pintar uma parede, certo? E isso me deu assunto pra caramba para esse programa. Não vai dar pra gente falar tudo a respeito hoje, mas me deu bastante assunto. Até que eu falei com eles e falei, ó, eu tô indo gravar um podcast, eu vou falar de vocês. Então, cara, esses meninos montaram um andaime com 6 metros de altura. E o que estava em cima executando a pintura, em cima só de um piso do andaime. Meu Deus. Sabemos hoje que a imprudência nas construções, principalmente nessas da parte da periferia, né? Sim. Mata muita gente. O que você tem a respeito a falar para uma pessoa que executa um trampo com a sua vida em risco, igual a esses de hoje? O caminho é procurar atender a segurança com aquilo que eu tenho, né? Então eu tô na minha casa, eu não vou ter os mesmos equipamentos que tem numa construção civil, por exemplo, né? O cinto adequado, mas se eu tiver uma corda, se eu tiver algo que vá impedir que eu vá cair, né? E venha sofrer um acidente, então eu preciso usar aquilo, né? E ficar aí um alerta para quem contrata pessoas para fazer serviço na sua casa, porque você pode ser processado judicialmente. E eu, na verdade, eu cedi o acesso a essas pessoas para trabalhar dentro da minha Dentro da sua residência. fazer a parede do vizinho lá. Então, Se essa pessoa cai, morre ou sofre qualquer outra fratura, eu seria prejudicado judicialmente? todo mundo, porque tá dentro da sua residência, né? Você permitiu. Então, quando eu faço algo que vá prejudicar a vida de alguém, mesmo sem pensar, eu vou ter consequências sobre aquilo, né? Eu tava falando, inclusive, sobre algo parecido ontem. Eu fui na casa de um amigo ontem ali em Araçariguama, e ele é pintor, e ele estava falando de uma situação dessa, que um ajudante dele foi colocar uma escada num pedacinho de muro estreitinho lá, e quando ele viu, ele falou, pô, o cara tava lá em cima uma escada de 6 metros, sei lá. Aí eu falei, cara, toma cuidado com isso, porque isso pode complicar a sua vida, a vida do cliente, né? Então a gente tem que levar a sério. E a gente tá falando de vida, né? Um pai de família, cara, perder a vida por conta de um deslize, por conta de uma escada mal colocada, né? Por conta de uma corda que não usou, né? Então precisa olhar isso aí com um olhar mais crítico, porque é um vacilo, cara. O acidente ele precisa só de um vacilo nosso, ele não precisa de muito não, né? E aí ele vai fazer o estrago. E a gente às vezes paga pra ver, né? A gente às vezes paga pra ver a consequência disso. Então, essas pessoas, na verdade, estavam com cinto no carro, guardado Olha no aí, carro. maravilha. Não estava usando. É o local adequado. Eu tinha na minha casa, eu ofereci o cinto, eu ofereci os itens de segurança, mas eles só deram risada de mim. Cara, O que você entende de um ser humano igual a esse, cara? Colocando sua vida em risco, por dinheiro, na verdade, né? Por dinheiro a gente faz tudo, né? A gente faz coisas incríveis, até entregar a própria vida a coisas que a gente não gostaria de passar, como um acidente, né? eu tava pensando ontem, tava indo trabalhar e tinha um acidente na Castelo ali, o cara derrubou uma mercadoria, era uma caixa grande, e aí eu parei pra pensar, falei, vou fazer um DDS sobre isso, né? Que o acidente, ele vai sempre interromper o seu objetivo.
O objetivo do cara era o quê? Chegar no destino com aquela mercadoria. E aí ele não amarrou direito, né? Tinha um carro colidido ali, então alguma coisa aconteceu no percurso que impediu ele chegar no objetivo dele. Então, se resume a isso, cara. O acidente ele vai impedir você de chegar ao seu objetivo quando você não toma as medidas que a gente acha que está perdendo tempo, e não é perca de tempo, né? Na verdade, a precaução, ela é justamente o investimento no tempo que você não vai perder. Você não vai perder esse tempo, né? Você fazendo direito, se der errado, os danos, né? Os danos vão ser mínimos, né? E falando de trabalho em altura, que eu sempre falo na integração com o pessoal é o seguinte: se você for olhar e pesquisar agora, aí quem está assistindo aí o podcast, pesquisa aí acidente de trabalho em altura. Você vai ver que a maioria das pessoas, infelizmente, ela vai estar ali no chão morta, com um cinto de segurança. Então a pessoa ela recebeu instrução, porque o trabalho em altura ele requer algumas etapas, né? O trabalho em altura ele precisa de exame médico. Logo quando a gente entra na empresa vai estar lá apto para trabalho em altura, né? Vai precisar de uma permissão de trabalho, vai precisar dos EPIs, que são o cinto, talabarte, né? Guarda-corpo, né? A gente vai usar várias coisas. Vai precisar lá de uma APR, que é uma análise preliminar de risco. A gente vai olhar antes de executar a atividade. Então, às vezes, o colaborador ele tem tudo isso, tudo. Foi feito tudo, a empresa deu tudo. Mas ele esquece de um detalhe bobo. Aí eu vou perguntar para vocês dois, qual que é esse detalhe bobo que ele esquece? Utilizar. Atracar o cinto. Aí eu te pergunto, quantos segundos demora para se atracar um cinto? Né? São segundos. Uma tartaruga demoraria uns 15. Né? Então são segundos, cara. E você tá colocando sua vida em risco por causa de segundos, né? E esses segundos vão paralisar a tua vida para sempre. Então você vai olhar o cara no chão lá, ele vai estar de cinto de segurança. A empresa deu tudo para ele, mas ele decidiu que aqueles segundos eram mais importantes do que fazer o certo. Sim. Vocês dois. E eu acho que também, eu acho que existem dois casos, né? Que nem se falou sobre o caso do pessoal que trabalha mais por conta, mais informal, e tem o pessoal que normalmente trabalha, né, numa construtora onde se tem todos os recursos, né? A galera que tem todos os recursos, né, que trabalha na construção civil, por exemplo, na obra que eu trabalhei, que vocês trabalham, ela tem todos os recursos, né? Então tem DDS todo dia falando sobre todos os riscos, tem treinamento, que nem ele falou, tem ASO, tem a PR, a pessoa assina a PR, na hora da integração é explicado sobre isso. Então ela tem a percepção do risco, né? E o que acontece é a negligência dele, né? Então a pessoa, naqueles segundos, ela ignora todas essas instruções, que já está enraizado nela porque acontece todos os dias, e acaba acontecendo algum desvio, né? E também tem o caso da pessoa que ela é informal, que muitas vezes ela não tem a instrução, né? Ela não tem a percepção de risco e faz com que tem. Então, que nem você falou, só tinha um piso, né? Enquanto ele estava executando o serviço. Então o piso tem que estar totalmente forrado, tem que ter um guarda-corpo adequado, né, e algo para atracar, nem que seja uma linha de vida. E a pessoa, se ela não tem todos esses equipamentos, ela precisa pelo menos analisar e tem um senso crítico, né? Então se eu estou pisando numa plataforma a 6 metros de altura, vai ser mais seguro eu ter um piso só ou o piso todo forrado, né? Então muitas vezes a pessoa ela não precisa ter acesso a NR35 bruta, né, ou de forma técnica em específico, com todos os equipamentos. Às vezes um senso crítico, ou amor à própria vida mesmo, saber que ela tá correndo um risco só de estar lá em altura, então isso já ajuda, né? Às vezes a pessoa fala, pô, mas eu não tenho acesso a NR35, uma pessoa leiga, mas às vezes só o senso crítico de saber que tá em risco já ajuda, né? Então ela vai fazer o que pode, que nem às vezes não tem o cinto, mas que nem ele falou, tem uma corda, né? Então, ter o senso do perigo já ajuda e já previne muito acidente. E lembrar sempre da esposa nova que tá esperando o cara em casa, né? Tem muita gente interessada nas viúvas. Então, cara, porque senão o pé de pano vai lá, né? Exatamente. Passa o rodo, né? É verdade. Papo no Quintal de hoje, com a presença marcada aqui, a presença dessas pessoas maravilhosa, o Edmilson Pereira e o Paulinho, gente de Deus, gente boa pra caramba, gente que eu admiro bastante. E o papo, na verdade, aqui a gente aborda a segurança do trabalho. Como a gente tem falado, a segurança de trabalho é muito importante no canteiro de obra hoje, sempre foi, né? Mas há anos passado, um passado pouco distante,
não tão distante assim, a gente sabe que não tinha tantos técnicos de segurança nos canteiros de obra, né? E Sim. tinha muitos acidentes, incidentes nos canteiros. Hoje teve uma redução, uma boa redução devido à preocupação das empresas, manter os técnicos de segurança residentes no canteiro de obra. E eu acredito que tem muito de ficar melhor ainda mais, as tecnologias avançam a cada dia e a gente tem a liberdade de poder usar, né? Sim, é uma evolução, né? Se você for olhar aí o cenário da construção civil, você vai ver que antigamente dava pavor de olhar, né? Tem aquelas imagens do Empire State, né? Que tem na internet, você vai olhar os caras trabalhando, almoçando em cima daquelas vigas a não sei quantos metros de altura. Você fala, cara, é muita coragem, cara. Eu não tenho coragem de almoçar em cima dessa mesa, né? E o pessoal corajoso e fazendo seu trabalho ali, né? É de se admirar. E que bom que evoluiu, né? Porque muitas vidas foram poupadas, né? Muitas vidas foram salvas, porque as empresas, pode ser que seja porque dói no bolso, né? Quando a empresa ela é multada, mas graças a Deus por isso que faz a diferença no dia a dia, né? E ainda tem muito para melhorar, né? Com certeza. Pensando a longo prazo. Na empresa que a gente trabalhou junto, a gente vê que é uma empresa que, né, por mais que nos dias a dias tenha os conflitos, uma empresa que está investindo em segurança. E mesmo assim a gente já teve acidentes quase fatais, né, e desvios todo dia que realmente é das atividades, né, mas a gente vê, né, sempre olhando em cima da cerca, vê outras empresas que, por exemplo, não tem o costume de ter DDS todo dia, 2 vezes na semana, quando tem, né, a gente sabe que por lei, né, dependendo da atividade, tem que ter DDS todo dia, tanto que é diálogo diário de segurança. Isso faz toda a diferença, né? A gente vê empresas comprando ASO, né? Enfim, não se preocupando realmente com a segurança, né? Então, hoje tem uma lei, então, que nem o Edmilson falou, muitas vezes a empresa faz porque dói no bolso, ou porque vai ser multada, ou porque vai correr algum risco judicial, né? Mas a gente sabe que tem que dar a importância para a vida em si, não pelo custo, né? Inclusive a empresa está se protegendo, né, de futuros processos, né? Então a segurança ela também não vem só proteger o funcionário e a vida das pessoas, mas também vem proteger a empresa, que tem que se resguardar de todas as formas, e também manter o funcionário seguro. O equilíbrio, né? A segurança ela não é do lado nem da empresa e nem do funcionário, né? O cara que é profissional de segurança e ele parte para qualquer um dos lados, ele está errado. Sim. O segurança do trabalho ele é neutro e ele deve permanecer assim. E ele tem qualquer um dos dois lados que infrinja, né, as normas, ele precisa ser corrigido, né? E ele está ali para instruir a empresa e o colaborador. Cada um vai decidir se vai cumprir ou não, né? É o que eu falo em integração. A gente pode passar um mês fazendo integração, treinamento, fazendo o que for. Se o cara chegar e decidir que ele não vai cumprir, por menor que seja, ele vai colher o resultado daquilo que ele está decidindo, né? Então a decisão sempre vai ser da pessoa no final, né? Um colaborador, quando executa um trabalho inseguro, com medo de um chefe, de alguma outra situação, qual o conselho que vocês dão para um colaborador quando está executando um trabalho desta forma? Isso acontece bastante, né? Fala aí. Eu acho que o conselho que, inclusive, é uma coisa que muito recorrente Contando que a gente você, faz. como a gente tinha falado, que o técnico de segurança é o xerife da obra. Sim. Pode seguir. Um conselho que a gente dá bastante, porque fala assim, chega chama de canto, né? Pô, você sabe que não pode fazer dessa forma, o risco é tal, a forma correta é fazer tal. Aí a pessoa fala, pô, mas vamos supor, é concretagem. Ah, mas o encarregado mandou, tá atrasada tal atividade, tem que executar logo, né? E a gente sempre tenta falar para eles que o que é mais importante, né? Tem que colocar na balança. Às vezes é a ordem do encarregado que precisa fazer logo, porque senão ele vai ser cobrado, ou o seu membro cortado, né, alguma fratura, ou colocar a sua vida em risco num acidente fatal, né? Então, sobre como fala? O direito de recusa, né? Então, a pessoa tem o direito de recusa, né? É um direito do funcionário e tem que ser exercido na forma correta, né? Óbvio que isso não tem que ser confundido com preguiça, né?
vai executar a atividade, tá tudo ok, e a pessoa não quer executar simplesmente porque não quer. Não. O direito de recusa é quando sua vida é colocada em risco e também não tem nenhum amparo de segurança, né? E às vezes é pressionada pelo encarregado, pelo líder, simplesmente por um prazo, né? Isso não pode acontecer, o direito de recusa tem que ser exercido e o funcionário não pode ser punido por isso. Mas na prática sabemos que muitos não recusam por medo mesmo do chefe. Sim. Eu penso nesse ponto da seguinte forma. Tudo se resume a preliminar, né? Fazer antes. Como se fosse uma receita de bolo, né? Ninguém vai fazer um bolo, decide fazer um bolo e sai para comprar os ingredientes durante o preparo, né? E é o que acontece. Eu sei que vai ter a concretagem, igual o Paulinho falou. Por que eu não me preparo antes, né? Eu vou fazer a concretagem em altura. Eu sei que eu preciso do cinto. Aí chega o concreto, o pessoal sai. Não, vamos subir. Não, tem que pegar. Aí perde tempo. Claro que vai perder tempo. A gente não se preparou, né? É o que a gente falou antes. Investir antes, né? Eu tô fazendo o bolo, aí eu ligo o forno e depois eu vou sair para comprar os ovos, Sim. né? Vou gastar gás, né? Pô, mas o gás tá caro. Tá, mas você sabia que ia fazer o bolo. Por que você não trouxe os ingredientes, né? Então é simples assim, né? É o que eu falo pro pessoal. Segurança do trabalho é simples, não tem nada mirabolante. Você não vai ver a gente falando em momento nenhum de coisas absurdas. Nossa, inventou a roda. Não, é tudo coisa do dia a dia. E quando a gente vai fazer a integração, eu dou risada, porque eu falo, cara, vocês sabem de tudo. Vocês já estão prontos, mas chega lá embaixo, né? Parece dar uma amnésia, não sei o que acontece, cara, né? E aí se pergunta, por exemplo, o uso de EPI é opcional. Ele, não, é obrigatório. Tá, mas se é obrigatório, por que você não usa? Né? Então é incoerência da parte, né, da pessoa. Eu entendo que todos os encarregados de canteiro de obra, eu entendo como deveria ser tipo um psicólogo. Vocês são uma espécie de psicólogo também? E aí, Paulinho? Acaba sendo, né? Mas assim, não de forma profissional, né? Se você precisar de ajuda, não dependa do técnico de segurança, é importante falar. Mas algumas pessoas realmente acabam desabafando, né? Que nem o Edmus falou, a vida das pessoas que trabalham na construção civil, seja qualquer função, sempre tem uma vida muito corrida, muito difícil, né? E a gente acaba, né, ouvindo muitos desabafos, né? E inclusive é o papel da segurança do trabalho também sempre verificar a saúde diária do colaborador. Por exemplo, a gente falou sobre trabalho em altura, também tem espaço confinado, né? A pessoa ela pode estar com a pressão boa, pode estar com os treinamentos tudo certinho, mas simplesmente aconteceu algum problema pessoal, a pessoa não acordou bem e ela não está apta fisicamente para atividade, né? Então, além da saúde mental que a gente acaba participando, né, isso também influencia nas atividades e a segurança tem que ficar atenta nisso. Hoje, falando da evolução, né, que a gente estava falando aqui, a gente está dando mais um passo, né? Na segurança. A NR1 ela foi atualizada e agora nós temos o risco psicossocial, né? Tem o risco físico, químico, biológico e agora nós temos o risco psicossocial. O que é o risco psicossocial? Avaliar como está essa pessoa internamente, como tá as emoções dessa pessoa, como tá a reação, né? Então é algo que vai dar muito trabalho porque é um tema muito complexo, né? Emoções não é fácil de lidar, Sim. né? Mas a gente tem esse olhar, né? Você olhar para falar, pô, o Veloso hoje ele não tá legal, ele não é assim, né? Eu sempre falo pro pessoal, se você perceber que aquela pessoa que é sorridente, que é brincalhona, ela tá um dia mal, todos nós vamos ter. Dias maus faz parte da nossa vida, né? Mas quando você permanece nesse estado, algo tem acontecido e precisa ser avaliado. Então hoje nós temos psicólogo na obra, né? Então isso já é um grande passo, né? As pessoas vamos dizer assim, a grande maioria da população não tem acesso, né, a esse tipo de trabalho, né, é caro, não é barato. Então você ter no seu trabalho esse acesso, isso daí é algo muito importante, né? Então dá para a pessoa a oportunidade de conversar, né? Porque essa evolução que a gente vive aí de tecnologia, né? Tudo é muito rápido, é muita informação e isso mexe muito com as pessoas, né?
a sua autoavaliação, né? Olhar pro Veloso e falar, pô, mas o Veloso, ele trabalha igual a mim, mas ele tá voando lá, o cara tá a milhão e eu tô aqui, né? E às vezes vou ver, o Paulinho, pô, o Paulinho só viaja, o Paulinho tem uma vida legal, só passeia com os filhos dele, com a esposa, e eu tô aqui, trabalho igual ele e eu não consigo nada. Então acaba vindo aquele desânimo, né? Aquele estado de ver que eu não tô conseguindo, né? E às vezes isso pode ser uma enganação, às vezes Paulinho pode estar devendo, Sim, pode estar quebrado, né? Mas ali o que tá passando para mim, pros meus olhos, é o que eu tô absorvendo, né? Sim. Então eu começo a me cobrar excessivamente e me decepcionar e me avaliar como uma pessoa, desculpa a expressão, fracassada, né? Por não atingir aquilo que eu tô vendo, né? Então, acaba trazendo danos, né, para as pessoas, para a sociedade, né, para o colaborador, né. Aí nós vamos falar de depressão, de síndrome do pânico, né, ansiedade, que são... A população brasileira hoje é um dos rankings, né, mundiais desse tipo de enfermidade, né. Então é uma preocupação não só, vamos dizer assim, local, mas é mundo, né? E o Brasil, ele global. Ele tá lá em cima, né? Nesse ranking. No ranking. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E a pessoa, ela vai entender que tristeza, todos nós vamos ter dias tristes, a tristeza ela vai perdurar um período, mas permanecer no estado de tristeza, aí já enquadra uma depressão e a pessoa ela precisa buscar tratamento. E principalmente na construção, porque a grande maioria é homem, né? E homem é preconceituoso. Não, isso não é coisa de homem, né? Que isso, vou ficar falando da minha vida com alguém, né? Então tem esse preconceito, ainda hoje tem esse preconceito, né? Fala de psiquiatra, fala, não, isso é pra doido, né? E não entende o que tá falando, né? E quando às vezes vai se buscar ajuda, vai chegar ao ponto de falar, não, eu preciso de ajuda, às vezes é tarde demais. Às vezes o cara vai perder tudo, vai perder a família dele, né, por conta de uma doença que ele poderia ter tratado lá atrás. E falando ainda sobre a importância da NR1, né, é importante para a empresa também investir nisso, tratar com seriedade, porque hoje a gente sabe que a construção civil pesada está com uma demanda muito maior do que a mão de obra disponível. Então é importante não só contratar funcionários, mas também reter ele, né? Então vamos supor, a gente colocou aí sobre vícios, né? Então tendo um psicólogo na obra, né, e profissionais da segurança do trabalho que atendam profissionalmente, uma pessoa que frequentemente, né, está sobre o uso e abuso de drogas e álcool, muitas vezes ela, tendo acesso a um psicólogo, ela consegue mitigar esse vício, né, e possivelmente futuramente parar com o uso e o abuso, né? Então, se tem um profissional excelente, mas que vira e mexe ele dá problema com bebida. Se você tem um tratamento psicológico para esse funcionário, você não perde o profissional bom que ele né, porque o mercado tá escasso, e você ainda consegue tratar ele, né, e manter um funcionário bom na sua empresa, né? Então é importante a empresa olhar com esses olhos também. O programa de hoje é voltado à construção civil, principalmente à segurança do trabalho nos canteiros de obra. E desde já, você que é ajudante de canteiro de obra, carpinteiro, armador, encarregado, mestre de obra e etc. Você que faz parte da construção civil, seja bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilha, se inscreva aí e vamos junto na construção civil, né? Técnicos de seguranças abençoados também, né? Vocês podem aí deixa aí para os técnicos de segurança do setor acompanhar a gente no YouTube e também na Rádio Guia, que é uma benção, né? Vocês não escutam, né? Mas é uma benção. Já escutei já algumas 2 vezes, já pedi música, inclusive muito bom, galera. Recomendo. Nunca. Tem o prêmio lá, né, que eu vi dessa última vez aí. 100, eu vim aqui pra participar. Os 100 do programa. E o programa é internacional, viu? Tem gente do mundo todo assistindo. Vira e mexe, o Veloso tá lá dando um abraço, um salve aí pro pessoal do Japão, da Alemanha. Isso. Então é muito legal, recomendo. O Edmil se ferrou, porque o prêmio do programa ao vivo, da rádio, todos os domingos, tá ferrado ele, cara. Perdeu o prêmio hoje. A caneca. Olha aí. Olha. Caneca linda, maravilhosa. Sim.
bonita pra caramba, tá sendo uma briga com os ouvintes aí, é uma briga abençoada querendo ganhar a caneca, mas vai ganhar sim. O Lucas, principalmente o Lucas, todo dia me cobra. Cadê minha caneca, Veloso? Vai dar certo sim, Lucas. Agora eu vou tomar café na obra na caneca chique. O Edmilson já ganhou a dele aqui, o Paulinho, a personalizada, bonita, com o logo do programa. E todos os domingos ao vivo na Rádio Guia, estamos lá, das 10 ao meio-dia, o programa Papo no Quintal. Quando não tem entrevista, é um programa musical. E no final do programa tem o Cenzão da Rádio Guia. Que beleza, né? Beleza. A nota quentinha, o diretor já deixa lá no esquema. No finalzinho, 5 minutos para meio-dia, tem um sorteio dos 100. Participou da resposta lá, da chave no WhatsApp, vai concorrer os 100 da Rádio Guia. E elaborando aqui mais temas da parte de segurança do trabalho, promoção da cultura e segurança do trabalho. Vamos falar desta promoção? É o desafio, né? Promover a cultura, porque cultura é algo que está enraizado, né? Você vai ver aí alguém que veio da Angola e mora aqui com a gente, alguém que veio do Haiti, eles vão ter algo da cultura deles, né? Então, para eles vai ser um choque cultural estar aqui, conviver com a gente, o estilo de vida, a forma de trabalho, até de estados, né? O baiano vem para cá, né? A gente vai para a Bahia e quando chega a gente vai ver que é uma forma diferente para o sul. Vai uma forma diferente de trabalhar, de encarar as coisas, né? De horários, né? No sul tem lugares lá que tem o período de descanso na hora do almoço, fecha tudo, né? Então a gente tem a cultura e a segurança. O desafio é exatamente isso, promover uma cultura. Tem empresas que são referência nisso, né? Cultura de segurança. As pessoas, você não tem muito esforço, né? O esforço é implantar, né? Então hoje a nossa empresa ela tem aí a implantação das regras de ouro, né? Isso é um desafio, né? Promover isso, enraizar na cabeça das pessoas que é para a vida delas, né? Essa é a importância. Então vai ser sempre desafiador, mas depois que vira cultura, depois que vira, aí é automático, porque quando você chega num local e você vê as pessoas agindo daquela forma, automaticamente você vai agir, porque é do ser humano, né, essa adaptação, né, rotineiro, né? Nós somos seres de hábito, né, então nós vamos fazer de acordo com aquilo que está sendo feito, mesmo que a gente se a gente for para um país de língua, sei lá, árabe, e a gente meio que não souber, não vai saber mesmo, né? O que eles estão falando, mas a gente vai saber pelas ações, né? O que eles estão fazendo, né? Estão pegando ali, então vamos por aqui, estão indo por aqui. Eu não sei o porquê eu tô indo, mas eu vou por aqui também, né? Então é mais ou menos dessa forma aí. Seguir o líder. Isso, segue o fluxo. Segue o fluxo. Fiscalização preventiva, não só punitiva. Isso, que é o desafio, importante, né? Desafio de tirar esse peso de os caras chatos estão chegando aí, né? Coloca a luva lá que o técnico tá vendo. né? E fiscalizar no sentido de instrução, de realmente abrir a cabeça desse cara e falar, irmão, você tem que preservar a sua vida, né? A sua mão é importante, né? Se você não tiver um dedo já vai fazer falta, né? E mostrar também para a empresa, né? Quando o fiscal vem, que tem aquele medo, o fiscal tá na obra, vamos tomar banho, né? Pôr uma roupa nova. Não, tem que ser todo dia, né? Sim. E o fiscal ter aquele olhar humano também, né? Porque às vezes as pessoas vão fazer coisas por falta de instrução, né? E cabe ao fiscal também chegar com sabedoria e instruir. Mas aí quando a gente vê que não tá sendo cumprido por desleixo, por qualquer outra coisa, aí vai entrar a punição, que também ela faz parte, né? A gente vai colher a consequência daquilo que a gente faz. Sim, eu acho que a organização também do Tec Segurança é muito importante, né? Que nele falou, muitas vezes o encarregado falta organização, né? Muitas vezes sabe que existem EPIs específicos, mas não se programa para a atividade que ele sabe que vai ter no dia e acaba virando uma bola de neve, né? E sempre o atraso
vai pender para o técnico de segurança. Então o técnico de segurança também precisa ter essa organização de também fiscalizar antes, né? Que nem está escrito, é preventivo, né? Então você vai ver a atividade, né? Então, por exemplo, o Edmilson, a gente sempre tinha uma rotina, né, de entregar checklist segunda-feira. Então, você não só entrega, você vai lá, dá uma olhada nos equipamentos, né, porque muitas vezes o profissional que está fazendo checklist às vezes faz no automático, né. Por exemplo, tem uma suspensão de carga, né, a gente vai ver o plano ring, né? Então, assim, existem várias formas que tem como fazer a preventiva para também, na hora que acontecer o BO, que normalmente acontece mesmo tendo a preventiva, a gente não chegar com 5, 10 pedras na mão simplesmente para tirar o nosso da reta, né? Que muitas vezes acontece. Então, também pega um pouco dessa parte de cultura, né? Nos canteiros de obra, né? Eu estava conversando com o seu João, o encarregado lá da obra, inclusive um abraço. Ele estava falando que trabalhou numa construtora que a parte de integração durava 1 mês, né? A empresa registrava 1 mês de integração, todos os treinamentos possíveis, né? Já fazia implementação da CIPA, né? Então a gente vê que é uma empresa que realmente tem essa cultura, e aí o técnico de segurança, a parte dele é manutenção, né? Então a manutenção dessa cultura, ele simplesmente vai lá, pontos específicos, porque a pessoa ela já entra, né, com aquele alarme, né? Que a vida dela é mais importante do que o serviço que está sendo executado. Um profissional falta de qualificação para o setor que exerce é um perigo constante? Muito. Com certeza, né? Isso em tudo, porque tem que haver as etapas, né? Como você falou no início aí, que a gente vai começar como ajudante e vai aprender, né? Então vai se sentir se aquela pessoa tem aptidão para dar o próximo passo, né? Então a gente teve um caso na nossa obra esses dias aí, que o pessoal fez um treinamento lá para operar uma PTA, né, que é a plataforma elevatória, e foram alguns colaboradores que fizeram. E no dia que foi operar o equipamento, essa semana passada, se eu não me engano, um dos operadores, eu percebi que ele não estava muito tranquilo, ele estava com medo ali, nervoso, né? Aí eu fui lá, pedi para parar a atividade, pedi para descer, né? Pedi para outra pessoa descer ele, porque ela tem a operação em cima e tem a operação embaixo. Aí pedi para descer. Conversei com ele, falei, irmão, nós vamos fazer o seguinte, vamos praticar, né, pra gente ter mais firmeza naquilo que a gente está fazendo, para poder executar a atividade com segurança. Não adianta, eu tô certificado, tá, cara, mas você não sabe dirigir, né? Então não é porque eu tenho habilitação que eu sei fazer, né? Então precisa ter essa leitura aí, né? E isso cabe aos encarregados, né? Cabe a quem tá ali de liderança, né? Olhar e falar, pô, esse cara, eu preciso de mais gente que faça isso, mas eu não sinto firmeza, né? Porque aí, onde não há firmeza, aí pode acontecer um acidente, né? Aconteceu também na nossa obra lá, um acidente com um rapaz com uma lixadeira, né? E quando foi se fazer a investigação do acidente, a conclusão aquele rapaz não dominava o equipamento que ele estava operando, né? Então não é porque eu tenho a função que eu domino o equipamento, né? Havia tem a proteção do disco e aquela proteção estava girando e o rapaz achou que estava quebrado, decidiu usar mesmo assim, né? Já errou por aí. Mas a questão não estava quebrado, havia um parafuso que precisava de ajuste. Se eu tivesse ajustado o parafuso, o acidente poderia ter acontecido, mas não teria machucado ele. Teria machucado só o impacto, né, aquele coice. Então aí é a diferença. Eu tenho que dominar aquilo que eu estou fazendo, né? Perceber essas etapas aí. Este profissional, na verdade, não estava qualificado para utilizar essa ferramenta, não é isso? Não estava qualificado, né? E aí é onde mora o erro, né? E tem que haver, você estava falando aí de organização, né? A organização, ela já começa antes, ela já começa quando a comunicação ela tem que ser clara e objetiva. Hoje nós vamos ter concretagem. Onde vai ser a concretagem? Vai ser ali, vai ser em altura, vai ser embaixo, né? Vai ser com funil, vai ser com bomba, né? Então cada situação ela vai ser avaliada e o técnico de segurança
ele vai entrar para olhar ali e ver se aquele local precisa de algum ajuste, precisa melhorar. Então, quando a gente vê isso, ó, vai ter concretagem daqui 2 dias, aqui, assim, assim, assado. Então, a gente vai olhar, avaliar e falar, ó, então vamos fazer dessa forma para a gente não ter novidade, né? Ninguém se machucar, trabalhar com postura adequada. Acontece muito da pessoa vai fazer um serviço ali numa área que não é a área que ela tá habitual e chegar ali ela improvisar coisas que não tem segurança, né? Vou usar uma serra, por exemplo, uma serra circular. Eu não tenho uma bancada para trabalhar, vou trabalhar no chão de qualquer jeito, né? Então eu posso gerar um acidente. Uma coisa é cortar uma ripa. Ah, eu vou cortar uma ripa aqui que eu precisei. Tranquilo, mas o dia inteiro cortando ripa, agachado, né? Em posição, vou improvisar aqui, não. Aí precisa ter a condição segura, porque uma hora vai dar ruim, né? Então a gente precisa avaliar antes. Eu fiz essa pergunta devido a eu ser uma pessoa espiritualista, eu observo muito quem está à minha volta, ao meu redor, e vejo que a construção civil hoje, a demanda tá falta de suprimento na parte de mão de obra. E muitos são colocados ali para suprir a necessidade que tá tendo bastante na construção civil, mas não tem a qualificação, como carpinteiro, por exemplo. Tem gente que tem a falta de humildade, né? Chega na área, não tem experiência, é colocado lá para suprir, devido à demanda, mas não tem a humildade de chegar e falar para aquele parceiro, aquele colega que está ali em volta auxiliando, trabalhando junto, não tem humildade para dizer, não, ó, me ajuda que eu estou entrando na profissão, não tenho experiência. Isso causa grande risco constante, né? Isso em todas as áreas, porque aí, por exemplo, eu vou colocar a minha função, né? Eu sou técnico de segurança. Isso é uma nomenclatura que vai dizer que eu estou habilitado para algo. Só que não quer dizer que eu sei de tudo. Então, eu tenho que ter a humildade de perguntar, de conversar com o mestre da obra, que é uma pessoa experiente, conversar com um carpinteiro, com um pedreiro, com observar, né? Quando eu cheguei na construção, que eu era de outro ramo e devido a várias situações, eu vim parar na segurança e na construção. Então, para mim, era um desafio, né? Eu não tinha vivência nisso, diferente do Paulinho, que já cresceu, nasceu na bitoneira. Foi alimentado com cimento, né? Então é diferente, né? São mundos diferentes. Então, para mim, era outra realidade. Eu tinha uma noção, lógico, né? Mas bem supérflua, bem superficial. E aí eu já tive logo de cara o contato com um dos mestres de obra. E o mestre de obra, ele vem com aquele ar de tipo assim, será que esse cara é problema? Será que esse cara vem aqui pra dificultar a minha vida? Né? Então o mestre de obra já veio, me abordou e ele perguntou quem eu era, se eu já tinha experiência. Eu falei, não, irmão, eu vim aqui para aprender, inclusive com você. Aí eu já quebrei, né, as duas pernas pela raiz e a partir dali a gente estabeleceu uma amizade, uma relação, e eu trabalhei 9 meses com aquele cara, nunca tive problema com ele, né? A gente conseguiu lá ser transferido para outra obra, né? É uma pessoa que me considera até hoje, eu considero ele, então a gente não tá ali para conflitar com ninguém, né? A gente tá ali para aprender e tem que ter essa humildade aí, né? Essa humildade de chegar na pessoa e falar, cara, eu não sei. Essa situação eu nunca vi, porque é um mundo muito grande, né? E foi até abrindo um parênteses aqui, foi uma das condições que eu falei pro meu chefe que eu queria para poder ser transferido, né? Que eu tava em Osasco numa obra, ele me deu essa opção. Ele falou, você iria para Perus para trabalhar na obra lá? Eu falei, cara, eu iria, mas eu quero ficar na ET, né? Que é a estação de tratamento de esgoto. Não pelo local, não por quem estava lá. Porque lá é um local de muito aprendizado, né? É uma obra diferenciada, uma obra que abrange vários sistemas construtivos, né? Ainda tem a parte de mecânica lá, de montagem de tanque, de tubo. Então é um local que é assim para aprendizado, né? Então foi uma das condições que eu coloquei ali para poder mudar de local. A gente não sabe, mas o mundo espiritual é quem domina
esse mundo físico que a gente vive todo dia, dia constante. E, na verdade, eu fiz uma entrevista, para vocês talvez não saibam, eu também sou encarregado de obra. Eu tenho a CNPJ, já construí com a minha empresa alguns edifícios, e eu fiz uma entrevista para trabalhar numa área de saneamento básico em Itaquera, São Paulo. Mas até hoje a empresa, eu acho que é um desrespeito também da empresa, né? Nunca mandar uma mensagem para a pessoa, avisar que a pessoa não passou na entrevista. E por esse motivo eu entrei na empresa que a gente trabalha hoje, que é saneamento básico. Na verdade, eu ia no trem para casa e a empresa me ligou, essa empresa que eu trabalho hoje, e me ofereceu a vaga de trabalhar de carpinteiro na área de saneamento, né? Sim. E eu tinha saído da entrevista, eu ia para casa em outra empresa para trabalhar de encarregado na área de saneamento também. Aí eu já falei para a pessoa que me ligou que aceitava a proposta de trabalhar, a vaga, aceitava. Aí fui na Lapa, fiz a entrevista, passei na entrevista. Em seguida, quando eu voltava para casa, a pessoa da empresa também, que hoje eu estou trabalhando, me ligou e falou que eu tinha passado na entrevista, que era para mim estar indo para ET Perus, para lá para mim fazer a integração. E foi aí que conheci vocês, umas pessoas maravilhosas, tantas outras pessoas lá no canteiro de obra que eu tenho. Sou bom de fazer amizade, cara, só não é amigo meu quem não quer ser. Gente Mas, boa demais. Com certeza. procuro respeitar a criança, o senhor, a mulher, todo tipo de gente, ser humano, eu procuro respeitar com o máximo de cuidado. E foi aí que eu conheci vocês. E tudo tem um propósito de Deus, e aqui estamos juntos no Papo no Quintal maravilhoso, que é trabalhar com construção civil e falar da obra. Eu trabalho na construção civil, eu acredito que vocês são observador também. Eu trabalho com amor, Sim. com amor à minha profissão, eu gosto de trabalhar. Sou técnico também de informática, mas eu não exercia a profissão. Me envolvi com a construção desde 2004 e quero, se Deus permitir, ir até o fim da minha vida com a construção civil. E vocês trabalham com amor na profissão? Ah, com certeza, né? Eu tenho um perfil muito... se eu não tiver bem, eu não vou ficar num local por ficar, porque eu tenho uma obrigação, eu tenho que cumprir. Não, eu agradeço e saio, porque se você não tiver bem, se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, as outras coisas não vão fazer sentido, né? Não é só dinheiro, né? Eu também, como você falou, faz outras coisas, eu também faço algumas outras coisas. Você é músico? Sou músico, já trabalhei com música, já viajei, e eu tinha uma empresa de reforma também, né? E para o empresário é um desafio, né? Você pegar ali o empreendimento do cliente, fazer aquilo que ele propôs, né? Conseguir entregar o sonho dele, né? Seja na reforma, seja do que for, e você conseguir atingir aquele objetivo. Então, quando você atinge, o cliente chega para você e fala, pô, cara, você é bom, eu adorei, né? Isso para mim, eu sempre falava para eles, isso aí para mim é o melhor pagamento, é melhor que dinheiro, porque isso daí você não compra, né? Isso aí é você, é a sua entrega, né? É o que eu acordo de manhã e eu falo, pô, eu vou dar o meu melhor, né? Vou evoluir diariamente. O Paulinho sabe, eu sou um cara chato, cara. Eu melhorei muito. Eu era tão chato ao ponto de que se eu soubesse que eu não ia conseguir o resultado que eu queria, eu nem fazia, eu nem colocava a mão. Mas aí eu fui trabalhando isso, que isso também é um defeito, né? E aí, hoje eu já consigo ter a evolução diária, né? Evolução de falar, pô, essa caneca ficou ótima, mas amanhã eu vou tentar fazer melhor, né? Essa mesa ficou legal, mas amanhã eu vou tentar fazer algo melhor. Então, eu trabalho dessa forma, né? Paulinho, coitado, Paulinho. Agora você dá risada, né? Paulinho, eu não sei como ele me aguentava, cara. Meu Deus do céu. E você, Paulinho, ama a profissão? Amo. Porque para fazer com excelência
Tem que ter amor à Tem que ter profissão. amor. Se não tiver, não faz. E eu acho que o amor vai se demonstrando a partir do momento que você vê as dificuldades do dia a dia e por mais que você passe estresse ali na hora, no dia seguinte você tá tão animado quanto, né? E trabalhando com o Edmilson também, essa parte chata dele e junto com esse carinho que ele tem pela profissão ajudou bastante, né? Porque ele sempre tentava inovar, não só da gente para os funcionários, mas também na nossa rotina, né? Então não ficava uma coisa maçante, não ficava uma coisa robótica, né? Que nem ele falou, ele brinca bastante, a gente sempre brincava. Então isso tornava o ambiente mais leve, né? E também dava força pra gente enfrentar de cabeça erguida os problemas e fazer tudo com excelência, né? Você também viu um pouco do nosso trabalho aí. E que bom que tava dando certo e que tá dando certo até hoje, né? Então fico feliz e com certeza, se não for por amor, o técnico de segurança não resiste, acho que em nenhum lugar não. Gostaram do programa? Com certeza. Com Mandar certeza. um abraço aí pro pessoal da segurança, né? Que tem o lado nosso também, né? Um Sim. desafio, Oh. cara, é um desafio diário, é um peso, né? Porque é cobrança de todo lado. A gente é cobrado da empresa, A o pressão do funcionário, né? Tudo é nossa culpa, né? O cara chega de manhã com dor de barriga e ele, pô, cara, você não viu isso? Eu falo, mano, mas eu nem dormi com você, cara. Várias vezes já a gente tava na obra, pô, cara, o cara lá, sei lá, espirrou, pô, você tem que estar vendo, você tem que estar você mais não aqui tá- na obra, que não sei o quê. Aí você fala, mano, é engraçado. É engraçado. Faz O parte. Paulinho já fez a propaganda da empresa que trabalha, agora faz uma propaganda, manda o povão aí que tá acompanhando a gente, seguir, compartilhar, Com se certeza. inscrever no canal. Se inscreva, porque como esses papos aí que eu acredito que foi bem valioso, vai ter muito mais aí o Veloso, uma pessoa Vamos muito... ficar sócio do estúdio. Com certeza. Assim que você precisar, pode chamar, vai ser um prazer estar aqui de novo. Pode seguir, compartilhar aí, também vou compartilhar nas minhas redes sociais, a família vai assistir também. E um abraço também para a equipe de segurança aí da FBS, da obra Performance Perus. Foi muito bom trabalhar com eles, não só foi o Edmilson que eu tive uma boa relação, nunca tive problema com ninguém da equipe, e são guerreiros, porque, que nem a gente falou, né, não só na ET, também o pessoal que trabalha aí na parte de saneamento da rua, é um desafio a cada dia, né, então parabéns pelo trabalho e que nenhum um acidente fatal venha acontecer, porque a equipe é muito capaz. Em nome de Jesus, nunca. Amém. Eu agradeço aí, cara. Obrigado mesmo aí pela consideração, né? Por enxergar com esse olhar aí, né? O lado da segurança, né? A gente não tem problema nenhum com a sua pessoa lá, né? Um excelente funcionário, né? Obrigado. Uma pessoa dedicada no que faz, né? Como você falou, a gente observa, né? A gente observa. Parece que não, até falo pro Paulinho, eu tenho esse perfil de brincar, e às vezes as pessoas podem interpretar que eu não tô vendo, mas com certeza eu tô vendo. É tão observador que parece a mãe de Ná. Ele fala, ó, isso aqui vai acontecer tal dia. Ou com tal pessoa. Não dá 2 minutos. Cara, é engraçado isso, mas é bom. Graças a Deus aí pela oportunidade aí, né? Eu fiquei receoso no começo, falei, cara, o que eu vou, meu Deus. Sábado que passou, ele já tava me ligando. É amanhã, na sexta, na verdade, à confundi as noite. datas, cara. E eu fiquei na orelha dele, a gente vai, vai ser bom. Eu confundi as datas, mas deu tudo certo, graças a Deus aí. Foi melhor do que eu imaginava. Manda o povo compartilhar, curtir o canal, aí, se inscrever no se canal. Se inscreve no canal, né? Conteúdo bacana, achei bem diferente assim, né? Trazer um profissional, trazer várias áreas, né? Porque a gente tem muita coisa aí na internet, mas às vezes coisas que não vão agregar em nada, né? Então tem que ter esse outro lado aí de informação, né? Abrir um parênteses aqui também para quem tem interesse da área de segurança, não se assuste, né? Estude, né? Vai para cima, né? Procura aí, tenha humildade, né? Tem gente que às vezes se forma como técnico de segurança e não quer aceitar às vezes vaga de auxiliar, né? Mas a gente precisa ter humildade, que a gente precisa aprender antes de exercer pra gente ser um bom profissional, né? E é isso aí, Deus abençoe, obrigado mais uma vez aí. Obrigado é isso mesmo, o que é bom dura pouco. Então estamos finalizando o nosso programa, o Papo no Quintal de hoje. Muito obrigado a vocês dois pela presença, o papo gostoso que foi, a vibe positiva hoje. E para um próximo programa, Edmilson vai trazer um violão. Meu Deus. Com certeza. Ficam com Deus e até no próximo programa com outra edição maravilhosa. Beleza? Valeu.